Próxima pauta é literatura. Imagina a confusão quando a polícia resolve investigar documentos de um livro de ficção como se tivessem sido falsificados. Foi o que aconteceu com o escritor Ricardo Lísias. Conclusão, surgiu um novo livro depois que ele foi alvo de um inquérito em São Paulo. Beth, hoje ele apresentou o livro na Flip em Paraty, a Festa Literária de Paraty. Maravilhosa essa história, né, Sérgio? Eu conversei com ele na mesma semana que ele estava embarcando, na terça-feira, se não me engano, agora. E só para lembrar um pouquinho da Flip, né, poesia, performance, filme, shows, peça, teatro, oficina, a Flip tem o nome certo mesmo, né? Uma festa literária. Começou ontem, vai até domingo, aí em Paraty, e entre tantos palestrantes está lá o Ricardo Lísias. Ele é autor de 5 romances, 2 contos, tem coletâneas curtas que ele publica em imprensa e uma série de e-books. E foi por causa de um desses e-books que ele se viu diante de uma história que parece que saiu de um livro realmente. Aconteceu por causa de um conto que ele inventou. O Ricardo foi investigado pela justiça. A polícia não acreditou que era ficção. Ele foi acusado realmente, como você disse, de falsificar documentos. E o inquérito policial virou outro livro, que é uma história fascinante, que inclusive o que ele conta aqui nessa história, nesse livro, foi para os palcos. Ele atua numa peça também. É inacreditável, surreal. E o livro é muito bacana porque parece um inquérito mesmo. Ele foi editado como se fosse um inquérito. Mas é melhor ele mesmo explicar. Vamos ouvir o que ele disse na entrevista, Sérgio. Na verdade, eu escrevi em 2014 um conjunto de e-books, eram 5 e-books, que eram colagens, né? Tinham fotos, textos, e nesse conjunto de colagens tinham algumas decisões da justiça que eu evidentemente tinha feito, né? Em forma de documentos da justiça. Era um romance policial formado por colagens. Enfim, eu fiz os documentos da justiça e o assunto, o e-book se encerrou, né, depois do 5º volume. Só que depois, uns meses depois, eu recebi uma notificação que a Polícia Federal estava me convocando para depor, enfim, lá um dia que eu estava sendo acusado de um crime, né? E aí eu contratei alguns advogados e tal, e eles descobriram que eu estava sendo acusado. A Procuradoria-Geral da República tinha aberto um inquérito por falsificação de documento e se referia justamente a esses documentos que eu tinha inventado nessa história policial. O inquérito foi arquivado, inteiramente arquivado, todas as minhas alegações foram aceitas, inclusive com uma decisão de que não pode haver realmente uma obra literária, não pode ser levada à justiça. E a partir daí, então, eu fiz esse livro, O Inquérito Policial, que é uma continuação desse acontecimento, né? Uma continuação no âmbito da literatura. Começou tudo numa enorme confusão, mas terminou numa decisão muito positiva, eu achei, né? No novo livro também. E também né? no novo livro, que também é muito positivo. Bom, que alívio então, no final das contas, né?